O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. É um privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite com vocês. Não importa a quantidade, né? Sabemos que há muitas pessoas que estão nos assistindo online, aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu tenho convicção e certeza, à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não voltará para si mesma vazia. E convido você a abrir a palavra de Deus, a Santa Escritura, lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 28, versos 28 e 29. E eu quero falar sobre treinamento de discipulado. O que é isso? E por que a igreja deve fazer isso? 95% dos membros da igreja hoje, eles assistem culto. Mais de 90% dos membros da igreja hoje nunca ganhou uma alma para Jesus. São dados estatísticos que são feitos pelos institutos cristãos nessa área de evangelização. Ao mesmo tempo, a gente descobre, através dos dados estatísticos, que as igrejas mais saudáveis e que mais crescem no mundo são aquelas igrejas que trabalham com discipulado. Porque esse foi o método de Jesus e esse é o imperativo da grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém já disse que a grande comissão para nós hoje se tornou a grande omissão, porque a igreja que não faz discípulos para Jesus está se omitindo desse mandamento grandioso. Se é grande a comissão, é porque não existe nenhuma outra tarefa que a igreja deve focar do que essa de fazer discípulos. E esses dois versículos que nós vamos ler agora, é como se fosse assim o texto áureo do treinamento discipulado. A carta magna do treinamento discipulado está aqui. Eu queria que você lesse comigo, deixasse a sua Bíblia aberta, e que nós vamos estudar esses dois versículos, à luz do seu contexto, fazendo algumas aplicações práticas. O que diz aí? Vamos ler juntos? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Preste atenção, se nós desejamos ter uma igreja madura, nós precisamos treinar discípulos. Todo crente que se converte, ele é um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não é aquele que faz um curso de discipulado de 3 meses e 4 meses para se tornar membro da igreja. Discípulo de Jesus é para a vida toda. Eu e você, nós somos discípulos. E como discípulos de Jesus, nós sempre estaremos aprendendo e ensinando todas as coisas que Jesus ensinou. E o texto lá diz que é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Mas esse texto vai nos dar aqui alguns pontos daquilo que seria assim os pontos principais do treinamento de discipulado.
Todo mundo aqui sabe o conceito de que é um discípulo. Um discípulo é uma pessoa que imita, que aprende do seu mestre. Nós não fazemos discípulos para a igreja presbiteriana, nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Jesus. Para Jesus. E quais são esses pontos principais e fundamentais do discipulado? Em primeiro lugar, eu chamaria a sua preciosa atenção para o fato de que todo discipulado existe a figura de um discipulador. E Paulo está dizendo aqui que a sua filosofia de ministério, é investir em pessoas, para que essas pessoas, elas sejam não somente convertidas, mas que elas sejam levadas à maturidade. Então chama a sua preciosa atenção, veja lá em Colossenses capítulo 1, que Paulo vai colocar no versículo 25, que todo missionário discipulador, em primeiro lugar, ele é um mordomo. Ele diz assim: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Então veja bem, essa palavra dispensação da parte de Deus significa que eu e você, ao nos tornarmos cristãos, nós nos tornamos dispenseiros, mordomos de Cristo. E que nós temos que compartilhar a palavra. O dispenseiro é aquele que tem a chave da dispensa e que dá alimento para todos da casa. Então Paulo está dizendo que ele, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, foi constituído mordomo de Cristo. Mas em segundo lugar, se você observar, ele vai colocar uma expressão muito forte aí, que ele vai dizer: do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação que me foi confiada a vosso respeito. E aí Paulo vai usar outra figura que é muito importante aqui, versos 25 e 26, da qual me tornei ministro. E aí ele vai colocar no versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então Paulo, ele não é somente um dispenseiro, mas agora ele é um missionário de Deus, e ele tem que levar o evangelho, que ele chama de mistério, não coisa oculta, mas uma coisa que estava secreta, mas que agora foi revelada. O evangelho, segundo Paulo, é o mistério de Cristo. E através do evangelho é que ele vai revelar quem é Jesus Cristo e qual é a obra de Jesus Cristo. Mas o que me impressiona nesse texto é que ele vai dizer que Cristo, ele é em vós a esperança da glória. E aqui ele vai colocar claramente que o propósito do evangelho e o propósito do discipulado é revelar Cristo às pessoas. É fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus e também qual o significado da obra de Jesus para a vida das pessoas. Então isso é discipulado. Mas veja lá, por favor, e eu vou focar no versículo 28 e 29. Porque Paulo, ele vai mostrar aqui, no versículo 28 e 29, outros princípios. Se o primeiro princípio do treinamento discipulado é que todo crente é um discipulador, todo crente é um mordomo, todo crente é um missionário, que tem que compartilhar para as pessoas, pregar para as pessoas o evangelho de Cristo Jesus. Ele vai no versículo 28 usar 3 verbos aí. Veja os verbos que ele usa: o qual nós anunciamos, advertindo e ensinando. 3 verbos: anunciando, advertindo e ensinando. Lembra que Jesus disse que fazer discípulos não é somente dar um curso, mas ensinar alguém a guardar todas as coisas. E esses 3 verbos aqui, advertindo, anunciando e ensinando, significa o que é o discipulado.
No discipulado você anuncia, você prega, a pessoa se converte. No discipulado você adverte a pessoa sobre as responsabilidades do evangelho. Mas, em terceiro lugar, no discipulado você ensina a pessoa. Ensina. E aí vem uma coisa muito importante, porque nós muitas vezes achamos que ensinar é uma coisa que se faz na escola dominical, num curso muitas vezes de 1 ano, 2 anos e 3 anos, mas o ensinar aqui é uma tarefa constante, porque quando eu me converto, eu me torno um discípulo de Jesus. Então, a essência do ministério da igreja é treinar discípulos, é fazer discípulos, é ensinar pessoas, é fazer com que as pessoas cada vez mais aprendam de Jesus Cristo. Mas uma coisa me impressiona aqui, porque Paulo fala que ele ensina a todo homem. A todo homem. E aqui mostra qual é o foco do discipulado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulo de todas as nações. Então, o alvo do discipulado, todo homem, toda pessoa. Pregar o evangelho é fazer discípulo. Pregar o evangelho a toda criatura é fazer cada criatura um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Mas veja no texto também que Paulo vai usar aqui não somente a figura do missionário, do discipulador, não somente a estratégia do discipulado, mas ele vai falar aqui do propósito do discipulado. Veja aí no final do versículo 28, ele diz assim: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja que Paulo fala que o discipulado começa com a conversão e vai até a glorificação, até ele apresentar esse homem o quê? A Cristo. Significa que aprender de Jesus é a vida toda. Às vezes algumas pessoas na igreja dizem: pastor, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, né? Somente uma pessoa que não tem consciência do que é ser um discípulo de Jesus pensa dessa maneira. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aí, a palavra teleios, a palavra perfeito em Cristo. O que é que significa essa palavra perfeito? Então veja bem, Paulo está dizendo assim: eu sou um missionário, eu vou anunciar, eu vou advertir e eu vou ensinar você. Qual é o meu propósito? Meu propósito é que você seja o quê? Perfeito em Cristo. E o que é que significa essa palavra perfeito? A palavra teleios, ela tem pelo menos uns 2 ou 3 sentidos no grego. A primeira delas é atingir o alvo supremo. Quando Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana o quê? Vocação. É atingir o alvo que Deus tem para a minha vida do ponto de vista de maturidade. Perfeito também tem esse sentido de maturidade. Maturidade significa não ser mais como uma criança, né? Que é levada por ventos de doutrina, é ser uma pessoa amadurecida do ponto de vista espiritual, madura do ponto de vista espiritual. Você quer ver isso? Vamos pegar, por favor. Volta um pouquinho atrás aí para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E veja a filosofia de ensino da igreja, de discipulado da igreja. Porque veja no versículo 11, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Versículo 11, e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é teleios. Aperfeiçoamento aqui é tornar a pessoa amadurecida.
crente substância, crente verdadeiro. E é tão interessante porque ele vai continuando: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus. Aí vem novamente o verbo teleios, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que eu e você, como pastores, como é que nós que estamos envolvidos na obra de Deus, podemos ter uma igreja madura? É justamente através do discipulado, é investindo na vida de pessoas, ensinando essas pessoas. Ninguém será maduro espiritualmente se não houver esse treinamento de discipulado. E veja, por favor, lá no versículo 14 de Efésios 4, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pela ajuda de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O crente maduro gera o quê? Uma igreja madura. Quanto mais nós investirmos em treinamento discipulado, quanto mais você for formado à luz da palavra de Deus, mais você cresce, mais a igreja o quê? Cresce também. Agora, Paulo fala aqui claramente, ele diz assim, no texto, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Se nós temos a estratégia do discipulado, se nós temos a figura daquele que discipula, com o propósito de levar a pessoa à maturidade, qual seria a ferramenta que nós vamos usar? E aí eu convido você para dar um pulinho lá, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Por favor, diz assim, no versículo 16 e 17. O que diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Preste atenção que essa palavra perfeito aqui é a mesma palavra que aparece em Colossenses. Significa que se eu e você, nós queremos investir numa pessoa, através do discipulado, para que ela chegue à maturidade, a ferramenta que eu tenho, a ferramenta que Deus nos dá, é a palavra de Deus. Todo homem de Deus será perfeito. Significa que a palavra muda você, a palavra transforma você, a palavra amadurece você, a palavra tem um poder operante de transformação da pessoa. Mas não somente isso, irmãos. Quando você é influenciado no discipulado pela palavra de Deus, não somente a palavra de Deus aperfeiçoa você, mas diz o apóstolo Paulo que a palavra de Deus habilita você. Veja o texto. Perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Toda a sua performance, toda a sua atividade de trabalho, de serviço. Se você quer servidores na igreja maduros, são servidores que foram capacitados e habilitados pela palavra de Deus. Muitas vezes na igreja a gente quer ser aperfeiçoado pelo serviço. Não, vamos botar ele para trabalhar,
porque ele vai melhorando. Não é assim. A palavra de Deus primeiro me transforma, me amadurece. E quando amadurecido por essa palavra, e amadurecido pela palavra significa você não somente conhecer a palavra, mas você viver a palavra, ser transformado pela palavra. E isso aí vai gerar não somente uma transformação na minha vida, mas vai me capacitar para toda boa obra. Preste atenção, irmãos. Qual é o padrão, qual é o modelo de crente que nós temos hoje? O modelo que nós temos, o padrão que nós temos, é de crente que assiste o quê? Culto. E agora assiste culto presencial e assiste culto pela internet. Assiste os sermões que estão disponíveis lá, né? Dos grandes pregadores que nós temos aí no Brasil hoje, reformados, etc. E a gente não entende que todos nós somos discípulos de Jesus, que todos nós somos responsabilizados, somos mordomos, somos ministros de Cristo, servos de Cristo, missionários de Cristo, para discipular outras pessoas. Então, levar o evangelho não é só anunciar, é advertir e é também o quê? Ensinar. É o que Paulo diz aí. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção, porque se nós temos a figura do ministério, ou do discipulador, que é Paulo, o missionário, o mordomo, se nós temos a estratégia, que é o discipulado, se nós temos o alvo da estratégia, que é a maturidade, se nós temos a ferramenta da palavra, que é o conteúdo do discipulado, para que a pessoa cresça e amadureça, o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Aí, dê uma olhadinha no versículo 29. O que ele diz? Ele diz assim: para isso. O que significa isso? Para isso, para esse serviço, para esse trabalho de treinamento, de discipulado, para gerar pessoas maduras espiritualmente. Para isso, ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz a sua parte. Ele faz a parte humana. Ele diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, eu dou o meu máximo. Eu dou o meu máximo. Eu vou aos meus limites, eu me esforço. Eu faço tudo aquilo que é possível fazer. Você já pensou nisso, irmãos? Será que eu e você, nós temos nos esforçado o máximo, nós temos dado o nosso máximo para ganhar pessoas para Jesus e para fazer dessas pessoas discípulos maduros de Jesus? É isso que Paulo está colocando aqui. Mas eu e você, nós não temos o poder de mudar as pessoas, de capacitar as pessoas sozinhas, mas Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai completar a ideia, o lado sobrenatural. Ele diz assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Aí ele vai colocar, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então veja bem, a eficiência do trabalho do discipulado, de levar pessoas ao amadurecimento, vem de Deus, é o poder do Espírito Santo. Veja, por favor, dá um pulinho lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Dá uma olhadinha, por favor. Paulo diz assim no versículo 5, veja aí. Não, 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O Espírito Santo vai usar você, vai capacitar você,
vai dar eficácia para o trabalho que você realiza. O Espírito Santo vai agir em você e através de você, para que pessoas sejam transformadas e amadurecidas pelo poder da palavra de Deus. E ele vai colocar, no versículo 18, ele diz assim, 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito que nos transforma. É o Espírito que nos regenera, mas o processo de crescimento espiritual, de santificação, via discipulado, também é pelo poder do Espírito Santo. Eu acho tão interessante hoje, porque quando se fala em educação cristã, o pessoal está preocupado com metodologia, está preocupado agora com tecnologia, né? O pessoal está preocupado com comunicação, estratégias de comunicação. Você pode usar tudo isso. Sem o poder do Espírito Santo não há o quê? Transformação. Não há mudança. Nós ensinamos, irmãos, para produzir transformação. E o discipulado nada mais é do que esse ensino intencional. Esse ensino que exija esforço, dedicação de quem está discipulando, para que a vida daquele que é discipulado seja transformada pelo poder da palavra de Deus. Vocês me entenderam ou não? Por que nós estamos trazendo o CAL para o Brasil novamente? Porque nós entendemos o seguinte, que a igreja evangélica precisa mudar a sua estratégia. Nós devemos pregar, nós devemos ter grandes encontros de adoração, de louvor, de ensino público da palavra. Mas nós precisamos investir na igreja, na área de treinamento e discipulado. Principalmente se nós estamos preocupados em salvar as novas gerações. Tá certo? Esse congresso que nós vamos ter agora são 4 dias, de 11 a 14 de outubro. Vamos começar aqui na hora do almoço da segunda-feira e vamos terminar quinta-feira à noite. Intenso, de estudo da palavra de Deus, de compreensão. Mas não será uma coisa teórica, será uma coisa que a gente vai exemplificar. E aí você vai entender, porque uma igreja, há 40 anos atrás na Coreia, começando com um grupo de 7 pessoas, hoje essa igreja tem 120 mil pessoas. Por causa do treinamento de discipulado. Todo crente é um missionário. Todo crente é um discípulo e ele também é um discipulador. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus nos ajude a ter consciência daquilo que é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém.